Ariano Suassuna, Iniciação à Estética. Capítulo 28. A escultura. O capítulo 28 começa falando sobre os limites da arte, coisa que já foi discutido nos outros capítulos. Aquilo que é competência da arte ou não, aquilo que é válido em arte ou não. Suassuna fala algo interessante sobre o incômodo que sentimos quando uma arte acaba por se parecer demais com a outra, invadindo as suas fronteiras. Creio que é este sentimento que faz, por exemplo, Michelangelo, muito citado aqui como escultor, mas que também era um grande pintor, não pintar suas esculturas. É essa necessidade que sentimos de querer deixar a escultura assim, bem caracterizada como escultura. Claro que existem esculturas policromadas, e é aí que Suassuna afirma que as fronteiras às quais nos referimos são muito mais largas do que definições teóricas dão a entender. Escultura e modelagem, acho interessante usar a definição da professora Heloísa para contextualizarmos aqui dentro da Faculdade Paulista de Artes. Ela diz que a escultura é subtrativa, enquanto a modelagem é aditiva. Discordo no sentido de que sim, a escultura é subtrativa, mas a modelagem, ela pode subtrair, adicionar e alterar forma sem alterar a massa. Segundo a professora Heloísa também, a modelagem, após se mandar fundir em bronze, passa a ser também chamada de escultura. E é este o processo de se criar moldes, e nele se criar uma reprodução da obra original que eu penso que define melhor a palavra moldagem. A escultura épica e a intimista. Suassuna divide aqui a escultura em dois caminhos. Por um lado, unida à arquitetura, ela segue os caminhos épicos semelhantes aos dos grandes murais e afrescos. Por outro lado, parece que por influência do individualismo renascentista e da tradição do período clássico que a Renascença valorizou, a escultura segue um caminho diferente, um caminho que Nedoncelle chama com muita propriedade de intimista. Desta forma, ele divide a escultura em 4 graus, assim como foi feito no capítulo sobre arte gratuita e arte participante, mas desta vez dividindo do mais épico, ornamental, ao mais intimista, usando a definição de Nedoncelle. Aqui nós vemos no primeiro grau o mais épico, com figuras abstratas ou abstratizantes, os capitéis românicos, onde a escultura está totalmente integrada à arquitetura e funciona de uma forma decorativa, não dando nenhum destaque à escultura. Nestes exemplos, nós vemos o que Suassuna fala sobre o uso de animais e plantas integradas com as figuras humanas. Mais um exemplo de escultura do primeiro grau, os monumentos sagrados da Índia, um templo em Khajuraho. Apesar das figuras serem mais figurativas, há tanta figura junta que acaba funcionando muito mais como apenas uma textura na parede do que esculturas feitas para se apreciar isoladamente. No segundo grau, os grandes murais escultóricos do gótico, a escultura continua bem integrada à arquitetura, mas aqui nós já temos um destaque muito maior para a figura em si. A própria moldura acaba separando um pouco a cena esculpida da parede como um todo. No terceiro grau, ainda um pouco épico, mas já mais próximo de intimista, nós temos os profetas do Aleijadinho, em Minas Gerais, que, apesar de estarem integrados à igreja, eles têm um destaque bem maior. A igreja já não seria a mesma sem eles, mas eles já podem ser apreciados isoladamente. No quarto grau, as esculturas totalmente intimistas, totalmente desligadas da arquitetura, não foram concebidas para fazer parte de nada, são completas em si mesmas. Suassuna cita as obras de Rodin e de Maillol, e aqui a gente vê as obras de Maillol, escultor francês, que produzia principalmente figuras de nu feminino, arredondadas, robustas, estudando bastante modelos vivos, não figuras idealizadas. Agora, uma segunda possibilidade de divisão da arquitetura, os conceitos de apolíneo e dionisíaco de Nietzsche. A seus dois deuses da arte, Apolíneo e Dionísio, vincula-se a nossa cognição de que no mundo helênico existe uma enorme contraposição quanto a origens e objetivos entre a arte do figurador plástico, a apolínea,
e a arte não figurada da música, a de Dionísio, ambos os impulsos tão diversos, caminham lado a lado na maioria das vezes em discórdia aberta e incitando-se mutuamente a produções sempre novas, para perpetuar nelas a luta daquela contraposição sobre a qual a palavra comum arte lançava apenas aparentemente a ponte, até que, por fim, através de um miraculoso ato metafísico da vontade helênica, apareceram emparelhados um com o outro, e nesse emparelhamento tanto a obra de arte dionisíaca quanto a apolínea geraram a tragédia ática. Aqui nós vemos dois ícones da escultura, o Doríforo de Policleto, escultura do período da Antiguidade Clássica grega, e o Davi de Michelangelo. O Doríforo mostra uma expressão sem expressão. Ele parece alheio aos sentimentos humanos, enquanto no Davi mostra aquela tendência a representar a angústia, as preocupações. Pela própria definição do dionisíaco, nós vimos que as artes plásticas se reconhecem melhor no espírito apolíneo, e nisso o Suassuna dá razão a Hegel. Por mais que se tente representar o sofrimento em uma pintura ou escultura, elas nunca representaram tão bem quanto no teatro. Dizem que Michelangelo, quando esculpiu Moisés, ele bateu o martelo na escultura e disse: "Fala!" Se fosse no teatro, seu pedido teria sido atendido. De qualquer forma, é preciso lembrar que tudo isso é uma questão de gosto. Nenhuma expressão é superior à outra. Aqui, a comparação entre o apolíneo, raro na escultura de Rodin, e o dionisíaco, tão frequente, assumidamente influenciado por Michelangelo. Me parece melhor compará-lo com Maillol. A arquitetura. A primeira característica a salientar na arquitetura talvez seja de que, de todas as belas artes, ela é a mais aproximada das artes úteis, ou mecânicas. Na verdade, a arquitetura, além de procurar, como as outras artes, a criação da beleza, possui sempre um objetivo de destinação prática e depende, mais de qualquer outra, das condições alheias à vontade do artista. Pois a obra a fazer, o prédio a construir, deverá servir de moradia, de templo, de casa comercial, de fábrica, entre outros. Ou seja, o juízo de finalidade do útil vai sempre estar presente na arquitetura. Suassuna divide a arquitetura em duas tendências, a racional ou econômica e a ornamental orgânica. Como exemplo da racional, a gente tem a arquitetura grega antiga, principalmente a dórica simples, com linhas retas se limitando no fundamental. Cada coluna aqui tem a sua importância, elas só estão ali para sustentar o teto. Existe uma certa ornamentação nas colunas, mas a coluna em si não deixa de ser um elemento essencial. Aqui a gente vê como proporção áurea é muito usada na arquitetura clássica grega, assim como é também muito usada na arquitetura racional de um modo geral, porque ela garante a beleza, mesmo com poucos elementos. É uma arquitetura também que se baseia bastante na proporção humana. E a arquitetura orgânica, com um gosto por formas arredondadas, bastante detalhes nas decorações. Aqui a gente vê o Taj Mahal, mostrando seu tamanho enorme com relação às pessoas, buscando uma transcendência, que Suassuna diz que não só, mas também no sentido religioso. Mais um exemplo, a Catedral de Estrasburgo, que já foi considerada o edifício mais alto do mundo. Por dentro, a gente vê muitas colunas que não servem de nada do ponto de vista estrutural, servem apenas como decoração. Mais um exemplo, a arquitetura chinesa, indo mais longe do gosto por formas arredondadas. E por fim, Suassuna fala sobre a tendência racional do século XX, defendida principalmente por Le Corbusier. Suassuna explica a maioria dos arquitetos modernos acaba por desconsiderar a arquitetura orgânica, decorativa, e que a arquitetura caminha com suas próprias pernas, independente da escultura e da arquitetura. Dele vem a frase: por lei, todos os edifícios deveriam ser brancos, um assunto bem atual na FPA, mas por exemplo da tendência, a residência de Frank Rhodes, a Casa de Vidro nos Estados Unidos, a Casa da Cascata também nos Estados Unidos, e o Keturk Rose na Argentina, de Misael Soares,
Como dizia Suassuna, de novo, tudo isso é uma questão de gosto. Este tipo de arquitetura é válida, mas a arquitetura orgânica também.